Boa noite, amigos. Que bom estarmos aqui juntos. Hoje, um dia especial de trabalho da casa e também um dia muito especial para a nossa cidade, né? E nós comemoramos 119 anos de Olímpia, a nossa cidade, nossa querida Olímpia. E é muito prazeroso a gente estar aqui junto, entre amigos, porque nós nos consideramos, né, Paulo, muitos amigos, né? Somos todos amigos. Então, eu quero convidá-los. Eu quero convidá-los para que nós unamos os nossos pensamentos, vamos relaxando nosso corpo, nossa mente, conectando com os benfeitores amigos, com a equipe espiritual da casa, que esse ambiente foi preparado para nos receber desde as primeiras horas da manhã. Aqui encontramos todas as bênçãos, todo esclarecimento no Evangelho do Mestre. Vamos rogar a Jesus, benfeitores amigos, que nos amparem, que nos intuam, para que a gente possa absorver a palestra da noite, nesse reconforto, nesse regozijo de luzes, de força. Obrigada, Pai, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma noite, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Vamos vibrar muito amor, muita paz por todos os irmãos necessitados. E que a palestrante, nossa querida amiga Sônia, palestrante dessa noite, nos traga momentos ímpares, momentos especiais, sempre de estudo, de conhecimento, onde a paz do Mestre se faz presente. E assim, rogamos a Maria, nossa Mãe, de bênçãos, de proteção e de luz, que esteja conosco, hoje, agora e sempre. E assim iniciamos a palestra da noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cairmos, Pai, em novas tentações, e livra-nos da prática e da influência de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer a esta casa que me acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Agradeço a todas as pessoas que trabalham nesta casa e que estão aqui junto conosco nessa noite. Hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade e até o privilégio de estarmos nos lembrando da data festiva do dia de hoje, que é o aniversário da nossa cidade. Eu sou uma pessoa que eu não nasci em Olímpia, mas eu vivo aqui há mais de 60 anos. E estou muito grata a todas as pessoas que nos apoiam com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto amor, porque essa terra me trata como filha. E as pessoas com as quais eu convivo, eu tive o privilégio de me encontrar no meio de amigos. Então, meu agradecimento é muito grande. Tá? Eu gostaria que vocês também tivessem essa oportunidade de, em pensamentos, agradecer a Deus. Porque nós estamos numa terra onde não tem maremoto, não tem terremoto, não tem guerras, né?
As coisas têm sim os lados negativos, como todas as cidades, como todos os lugares, como todos os vilarejos, como todas as cidades e metrópoles. Mas são tão poucos e tão pequenos que dá para a gente, através da compreensão e do entendimento, tocarmos nossas vidas e auxiliarmos aqueles que estão próximos de nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho, claro, a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos para todos nós. Mas hoje eu vou pegar uma parte que para mim é muito importante. Conforme a gente vai aprendendo a respeito da vida espiritual, quando a gente tem a oportunidade de estudar o livro dos Espíritos, a gente vai observando quão pouco nós sabemos e compreendemos a respeito da vida. E no livro dos Espíritos, nós sabemos que existem as leis, estão escritas em 12 capítulos. E todas elas, muitas vezes as pessoas se referem só a 10. Mas se vocês pegarem o livro dos Espíritos, as 12 leis estão lá. Tá bom? E o que a gente aprende com isso? A oportunidade de estarmos conhecendo com mais propriedade cada uma delas. E às vezes a gente fica até, poxa vida, eu não tinha ideia de que essa lei era algo tão importante para o nosso progresso, como vamos dizer a lei da destruição. Quando aparentemente nos faz perceber que existe uma necessidade, muitas vezes, de estarmos passando pelas dificuldades com as quais nós precisamos aprender a lidar, para que depois a gente consiga ser vencedor de tudo aquilo que nós estamos passando. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da caridade. Não é nem das leis de Deus, mas como a caridade está dentro de todas elas, porque a gente vai entendendo que a caridade faz com que a gente precise e se sinta responsável por realizar todas elas, porque sabe que as primeiras leis que estão escritas no livro dos Espíritos têm a ver conosco, com Deus, que são as duas primeiras leis que a gente sempre fala, que é a lei da adoração e a lei do trabalho. E quando a gente precisa aprender a respeito da caridade, primeiro a gente tem que aprender um pouquinho a respeito dessas leis também, para que a gente consiga realmente conciliar em nós esta caridade da transformação que nós precisamos ter para estender a todos aqueles que estão próximos de nós o que nós realmente estamos executando. Eu lembro que, a respeito da caridade, nós temos Paulo, Coríntios 13:1, que fala: ainda que eu soubesse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como o sino tímido. Veja bem, olha que coisa mais importante para que a gente aprenda um pouquinho mais a respeito do exercício da caridade. Ali ele nos demonstra que eu posso ser eloquente, que eu posso ser sábia, inteligente, que eu possa falar tudo em qualquer idioma. Tangente até o universo, porque ele fala a respeito da linguagem dos anjos. Mas se eu não tiver caridade, eu só ressoo um barulho, eu só falo, eu não consigo demonstrar, não só para os outros, mas para mim mesma, que eu me transformei e que eu sou caridosa. Então, a caridade é algo que a gente pode trabalhar de muitas formas. A gente pergunta muitas vezes assim: como é que eu faço a caridade? Como que eu estou fazendo hoje a caridade? Como está sendo a minha prática hoje da caridade? Porque às vezes eu ofereço às pessoas aquilo que eu posso. E nós pensamos muitas vezes que a caridade consiste em doação de coisas materiais. Isso é esmola, gente. A caridade é você conseguir, de alguma forma, sentir a necessidade do seu irmão como se fosse sua e transferir para ele algo que realmente
está sentado no templo e ele mostra para os discípulos que aquela mulher que depositou uma moeda, ela doou muito mais do que qualquer um que lá esteve fazendo suas doações, porque ela doou de si aquilo que ela tinha. E nós não temos só o aspecto material das nossas vidas para a gente oferecer para as pessoas. Não é assim. Nós temos dentro de nós muitas capacidades, muitos dons, muita situação que a gente pode oferecer para o outro. Eu vejo que algumas vezes, vou dar um exemplo bem simples, tem muitas pessoas que têm a oportunidade de transferir conhecimento. Mas às vezes eles estão igual Tipatinhas. O que Tipatinhas é mesmo? Hã? Pois é. O Tipatinhas, ele queria tudo para ele, só dele, né? E acaba não transferindo para o outro. Então eu estou falando a respeito do conhecimento, mas não só é do conhecimento. É de tudo em nossas vidas. Nós precisamos aprender a compartilhar, a servir, a doar. Não é só no aspecto material que nós estamos falando. Nós estamos falando das nossas doações, além das materiais, que muitas vezes, quantos estão necessitando e nós realmente precisamos oferecer, porque vai sim fazer uma diferença grande para eles. Mas essa parte nós não podemos nos esquecer que nós temos a corresponsabilidade como os filhos de Deus, quando temos um pouco mais, de compartilhar com aqueles que necessitam, sem que eles precisem se doar, sem que eles precisem se humilhar. A Terra já precisaria estar enfrentando essa situação de uma outra forma. Nós precisaríamos reconhecer, igual nós estamos reconhecendo muitas vezes, quando existem as guerras ou algumas calamidades, todos nós ficamos compadecidos e procuramos oferecer aquilo que a gente tem, ajudando as pessoas. Mas isso precisaria ser uma prática normal conosco. E essa prática da ajuda material, ela ainda é muito importante na terra que nós vivemos. Existem muitas misérias, mas não tem só as misérias materiais. Existem as misérias morais, né? E essas misérias são aquelas que as pessoas sofrem dentro de si por muitas situações. E às vezes até por não ter conhecimentos. Por isso que nós precisamos ter a caridade de observar as pessoas com as quais nós estamos lidando, quais são realmente os pontos que nos parecem, e se a gente se aproximar e poder ajudar, a gente precisa. Esta é uma caridade que não vai ser decantada internamente, mas é algo que nós precisamos ter conhecimento de que ela existe e que muitas pessoas estão sozinhas no mundo, necessitando de uma atenção, de um carinho, de uma palavra. Quantas pessoas estão nesse instante, por exemplo, nós que estamos passando pelo Covid, por todas essas situações, quantas pessoas estão a sofrer, gente? Nós já fizemos alguma prece para elas? Nós fazemos. E eu sei que a maioria, graças a Deus, tem feito. Porque a situação é de tanta penúria, de tanto sofrimento, que nós nos doemos também. Então, nossos corações já estão trabalhando de diferente forma. Então, nós já estamos conseguindo levar para alguém as nossas preces, as nossas orações, os nossos cuidados, a nossa atenção, a nossa disposição de ajudá-los. Isso é muito importante e nós precisamos fazer sim e sempre. Agora, existe uma outra caridade, e essa eu acho que ela é especialíssima, vamos dizer assim. É com relação a que as pessoas têm a mediunidade mesmo. Nós temos uma casa espírita, nós sabemos que muitas pessoas têm a oportunidade, a possibilidade do conhecimento espiritual, não só porque estudou, ou está aprendendo,
ou está se cuidando, mas porque já tem uma mediunidade dentro de si. As nossas escolhas, para que trabalhemos as nossas mediunidades, quem faz somos nós mesmos. Mas quando nós observamos que através dessa mediunidade, que Deus nos deu este dom, assim como nós falamos, nós ouvimos, nós sentimos o tato, nós sentimos o paladar, ou o cheiro, essa é um dom que Deus nos faculta. Ela é inerente a todos os homens, só que ela está em graus e situações e condições de muita diferença. E aí, quando a pessoa tem a oportunidade de saber que ela tem a possibilidade de estar trabalhando com a sua mediunidade, auxiliando aqueles que precisam, através de uma intuição, ajudando aqueles que estão precisando de alguma forma, através da sua mediunidade, quando ela trabalha ajudando os espíritos que estão necessitados, recebendo alguns espíritos para orientação de todos nós que nos encontramos na Terra, em momentos de sofrimento. A mediunidade de cura, que muitas vezes leva a tantos seres que estão adoentados da matéria, os eflúvios benéficos e salutares que vai proporcionar alívios tão grandiosos. Essas mediunidades que estão sendo trabalhadas, que estão sendo aprimoradas, desenvolvidas, porque é um dom que quanto mais você exercitar, mais capacidade você vai ter. Porque isso é seu, ninguém vai te tirar. Mas nós precisamos entregar essa nossa mediunidade também praticando o amor e a caridade. Um dia, nós estávamos trabalhando lá no centro espírita onde eu trabalho, né? E nós perguntamos para um amigo nosso, e assim, qual que é a maior caridade de um médium? Ele olhou para mim, sorriu e disse assim: tirar um sofredor do mundo espiritual, onde ele está ainda no limbo, e dar a oportunidade de ele perceber que a sua mãezinha está perto, o seu pai, a sua filha. Da percepção para ele, de perceber assim, no fundo dele, de que a vida existe e que ele não está sozinho. Ele nunca esteve. Porque o amor liberta e a caridade não liberta. Eu lembro também, uma vez, eu ouvi uma frase assim: a caridade, o amor, cobre todos os pecados do mundo. Por que não só o amor? Porque ele precisa ser exercitado, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser ação, movimento. Eu posso falar que eu sou caridosa e posso até praticar muitas vezes, mas dentro de mim, como é que está o meu pensamento com relação à caridade que eu estou fazendo, já que eu estou aprendendo a respeito dela? Como é que eu me sinto? Será que eu sou caridosa? Será que eu consigo já passar para o outro aquilo que eu tenho de melhor? Gente, o Cristo, quando esteve conosco, Ele nos trouxe todas as informações possíveis que a humanidade tivesse a competência ou conseguisse, através desta vez que Ele veio, passar por todas as transformações necessárias para que um dia nós estivéssemos libertos dos nossos infernos interiores, dos nossos sofrimentos, das nossas amarguras, da nossa falta de fé, de esperança, de confiança. Então, se Ele vem e pratica todo esse amor, e nos ensina que só através da fé, do amor e da caridade, da justiça, é que a gente vai conseguir realmente realizar aquilo tudo que Ele ensinou, do perdão. Existem 3 palavras
que a gente não pode se esquecer, está dentro do livro dos Espíritos, que a gente fala que a benevolência, porque existe no livro dos Espíritos, a questão é 886, que é citado ali e perguntado o que é caridade dentro do que Jesus compreende. E eles diziam assim: benevolência para com todos, benevolência para todos, indulgência e caridade. Isso é caridade, e o perdão. Por que benevolência? Porque é na prática do bem para o seu próximo que você estende realmente e pratica a caridade, porque é uma caridade. Porque assim como a gente gostaria que as pessoas fizessem para a gente, nós precisamos fazer para eles. A indulgência é aquilo de você compreender as falhas, os erros que as pessoas cometem. Porque você também gostaria que eles entendessem muitas vezes aquilo está te colocando, aquilo que você não conseguiu fazer ainda da melhor forma possível, aquilo que você cometeu erros, você tem muitas dificuldades de conseguir se libertar de tudo aquilo. Todos nós temos. Nós estamos na Terra, todos nós, na mesma situação. Nós estamos na Terra, todos nós, para nos transformarmos. Aqui não tem quem é melhor ou quem é pior. Somos todos filhos de Deus, cada um dentro das suas dificuldades, dos seus problemas, mas aprendendo dentro das leis de Deus, para que nós consigamos trabalhar em nós as nossas dificuldades, os nossos erros. Então, o momento não é quem tem mais, quem tem menos, quem faz isso. Não. É você conseguir entender quais são as suas necessidades de transformação e mudança, mas sempre praticando o amor e a caridade. Aí a gente fala assim: poxa, mas e os meus inimigos? E as pessoas com as quais seja indulgente? Tem que se colocar no lugar do outro para você imaginar se eu estivesse no lugar dele e cometesse os mesmos erros. Como é que eu gostaria que me dissem? Como é que eu gostaria de ser e receber ajuda e pudesse me transformar? Porque quando a gente constata que a gente tem um defeito, que a gente tem erros e coisas a serem melhoradas, nós sempre vamos buscar o que nós podemos sentir melhor. Quer ver um exemplo? Nós estamos, todos nós, por um período estudando. E é interessante que quando a gente não gosta muito das matérias, a gente não vai ter as matérias, aí a gente não quer estudar mesmo. Pois é nelas que nós vamos ser felizes, porque todos nós estamos buscando a felicidade. Incansavelmente, todos nós queremos ser felizes. Apesar de que, na verdade, a gente só aprende dentro do Evangelho e só teremos essa liberdade e essa felicidade quando a gente tiver muito conhecimento. E aqui na Terra ainda nós não estamos ainda nesse patamar. Até porque os nossos espíritos, embora sejam de longa data, nós ainda não estamos somatizando em nós todo o conhecimento que se faz necessário para que nós tenhamos liberdade. Por quê? A gente já ouviu várias vezes que o conhecimento te libertará. E para a gente ter a liberdade, então nós temos que ter o conhecimento a respeito das leis e das possibilidades todas de não estarmos cometendo coisas negativas ou ruins. Então vai depender de nós estarmos trabalhando não só no aspecto da matéria, já que aqui estamos, mas também o nosso espírito, que este é imortal. E este nós teremos por muito tempo ainda oportunidades de estarmos nos melhorando, nos aperfeiçoando, para que a gente possa ser feliz. Às vezes a gente comete algumas falhas e alguns erros e a gente não consegue compreender por quê. Por que comigo? Por que só eu? A pergunta está errada. O que eu posso fazer para não cometer mais isso?
O que eu posso fazer, tenho a capacidade para não precisar passar mais por isso. Então, são ações que você vai ter que ter com você mesmo, para que você se liberte. É fácil? Claro que não, gente, é muito difícil. Vou contar uma pequena história para vocês. Algumas pessoas talvez já conheçam, que às vezes eu sinto, porque ela estava em muitos lugares. Mas vamos lá. Tem um momento da vida de uma pessoa, e essa pessoa, ele tinha tudo, nasceu num lugar bom, filho único, de uma família respeitada, era bom filho, tinha noiva, namorado fazia tempo, estava estudando medicina, estava numa fase muito legal da vida dele. E nesse dia ele estudava. Aí um amigo ligou e falou assim para ele: eu gostaria que nós fôssemos saíssemos um pouco, vamos remar. Ele gostava muito de remar. E eles combinaram de sair, e foram. Nesse passeio dele, teve um momento que o calor estava intenso e ele entrou na água, no lago. E ele não conseguiu sentir as pernas depois. Aí ele começou a ficar meio apreensivo. E se sentindo mal, porque ele estudava medicina. Então, não que ele tivesse todo o conhecimento, mas ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo que não estava certo. E ele gritou o amigo vem, socorre, leva para o hospital, chega no hospital. Ele não tem noção por que está acontecendo aquilo. Mas foi diagnosticado que aquilo lá seria para sempre. Ele não voltaria nunca mais. Gente, pensa bem. Imagine uma pessoa que está com uma vida toda pela frente, cheio de ilusões, de esperança, de realizações, viu? Como todos os jovens têm. E pá! É tolhido a continuar essa oportunidade. A tristeza dele, a amargura, o sofrimento foi muito grande. E ele começou a querer se afastar de todos. Os únicos que chegaram mais próximos dele era a família mesmo. Ele não queria ver mais ninguém. E ele se fechou. Como quase todos nós fazemos quando estamos sofrendo. A gente, em vez de a gente abrir e pedir socorro, né? Tudo tem o seu momento. E aí ele fica nessa introspecção, querendo saber o motivo de tudo aquilo que aconteceu. Nesse instante, ele lembra de Deus. E ele começa a dizer assim: Deus, eu preciso do seu socorro para mim continuar minha vida. Eu estou sofrendo muito. Eu só queria saber o porquê de tudo isso. Mais nada. Eu me contentaria de ter essa oportunidade, de ter esse socorro por caridade. E nisso ele dorme. Ainda com os lágrimas nos olhos, porque assim, é muito bonita a história. Dizem que é uma história verdadeira, viu? Tem até o nome da pessoa, mas eu não vou falar. E aí o que acontece? Ele sai. Chegando num lugar que tudo que ele conhecia era como se fosse um castelo medieval e um barulho, uma coisa horrível, né? E ele se aproxima junto desse senhor que está com ele e ele fala assim: onde você me leva? Eu quero que você conheça o sofrimento de muitas pessoas. Tipo de experiência, no sentido de dor, de castigos. Pois muito bem. Ele entrou num lugar desse. Quando ele entra, ele fica muito triste. E ele sofre mais ainda e fala para esse amigo dele: como é que pode uma criatura humana fazer o que esse homem está fazendo? Quem é o dono desse lugar? E ele escuta assim, sabe, altos brados mesmo, barulho, sabe? Como se estivesse derrubando coisas lá para cima e tudo mais. Aí esse amigo dele fala assim: você quer conhecê-lo? Ele disse: eu quero. Nós precisamos ver se a gente consegue fazer com que ele pare com isso. E ele sobe para o lugar e fala: olha, ele está aqui. E aponta uma sala. Essa sala é de uma
biblioteca, que é bem. E nisso ele abre a porta. A hora que ele abre a porta, ele chama. A hora que vira, ele se vê. A hora que ele se vê, ele chora. E se ajoelha e pede perdão a Deus. Porque ele conseguiu compreender, nesse exato momento, a sua real condição. Então, Deus para conosco nos tem dado oportunidades, inclusive como caridade, para que nós não nos lembremos de todas as situações difíceis que nos constrangeria hoje se nós tivéssemos lembrança delas. Então, por mais difícil que nós estamos passando, ou que aquelas pessoas que estão necessitadas de toda a situação que a gente tem visto no mundo, não só material, mas também espiritual, se cada um tem o seu momento, o seu local, eles estão lá pela piedade divina e estão lá para que nós também possamos trabalhar em nós esta caridade, este amor e ajudá-los. Tudo na vida tem a sua razão de ser. E muitas vezes é nessa prática do amor para as outras pessoas que você consegue fazer com que eles se firmem mais, tenham um pouco mais de conhecimento, portanto um pouco mais de compreensão. E isso faz com que os nossos corações tenham mais esperança, mais confiança, mais serenidade, porque o sofrimento é muito difícil para todos nós. Nós já passamos várias situações de guerra, nós estamos vendo que os nossos amigos, irmãos, estão passando. Ah, mas um deve ser o verdadeiro, o outro deve ser. Gente, nós não estamos aqui nem para julgar. Eu ouvi o Divaldo falando, nessa live que ele fez agora, a respeito de toda essa situação. E eu sempre imaginei assim, uma folha não se mexe quando a gente não vai, sem que Deus permita. Se isso está acontecendo, nós estamos precisando trabalhar muita coisa ainda dentro de nós. Principalmente amor, a caridade, a compreensão das falhas das outras pessoas dentro da indulgência, praticando a benevolência em todo o seu amplo aspecto, porque só assim nós vamos realmente conseguir ser felizes. Todos nós já passamos por muitas situações na Terra, com muitas dificuldades. Chegou o momento de nós, tendo conhecimento um pouco mais a respeito da vida do Espírito que habita em nós, que tem tantos anos que nós já estamos aqui. Meu Deus, vamos fazer diferente. Vamos procurar ter algo realmente que quando a gente chegar no lado de lá, só vamos levar daqui o que tem por dentro de nós. Quando a gente chegar lá, eles vão perguntar quantas pessoas, o que você fez, você machucou alguém. Não é assim, gente. Segundo os bons e grandes personagens do Espiritismo, eles falam que eles vão perguntar quantos você socorreu, por quantos você trabalhou e beneficiou. Porque isso é a prática daquilo que você aprendeu. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, buscar em nós aquilo que nós precisamos. Sabe o que eu falo que a gente tem que buscar? Porque a gente tem que ver que como a gente tem falha de erro, nós precisamos nos perdoar muitas vezes. Nós precisamos ter o entendimento de que tudo aquilo que a gente faz sem ter consciência. Conhece a história? Muito será cobrado para aquele que muito foi oferecido. Se você praticou alguma coisa que não tinha essa consciência que hoje você tem, poxa, um dia ou outro, você tendo a consciência agora, vai ficar muito mais prático, mais fácil de você conseguir passar as dificuldades, porque vai ter a compreensão, vai ter o entendimento. Agora, quando você não sabe nada e passa a dificuldade, parece que aquilo pesa muito. Ele realmente pesa muito mais. Um dia eu assisti uma palestra da Nete Guimarães, que ela fala assim, que com Jesus o sofrimento pesa muito menos do que sem Jesus. E por que com Jesus pesa menos?
Porque o conhecimento que Ele nos trouxe e o seu amor e o seu exemplo nos fortalece para a vida eterna. Quando que sem Ele, nós não sabemos o que fazer com tanto sofrimento e por que nós estamos nessas condições. Agora, se nós estamos aprendendo, só vai depender da gente fazer alguma coisa de diferença, ajudando aqueles que necessitam, pegando os exemplos do Cristo, pegando os exemplos, olha, mais do que o exemplo de Paulo de Tarso, eu creio que vocês conhecem a história dele. Ele, vamos dizer assim, ele perseguia todos aqueles que eram cristãos. Ele não acreditava no Cristo. E quando ele cai no chão, porque Jesus está à sua frente em pura luz, sabe o que ele diz? O que queres de mim, Senhor? E nós? Conseguimos, será, encontrar Jesus e perguntar para Ele o que Ele quer de nós? Nós precisamos aprender isso, porque de uma hora para outra nós vamos estar junto com Ele. E nós precisamos saber fazer a pergunta certa para obter a resposta certa. E às vezes a gente não sabe nem perguntar. Então essa caridade que Jesus teve para conosco, e todos aqueles que trabalharam em benefício da humanidade, não só pelos exemplos que deixaram, mas realmente porque trouxeram para a gente coisa que tinha sentido, que era a realidade dos fatos, que são as ações. Para que hoje nós estivéssemos aqui, nós precisamos também, de agora para frente, exercitar este amor e essa caridade. Não deixando nunca, de sempre pedir a Deus força, para que a gente consiga lutar, para que a gente consiga compreender, entender as coisas que a gente não compreende, e dessa forma a gente poder melhorar cada dia. Nós estamos buscando, todos nós, a nossa evolução espiritual. O nosso espírito não morre jamais. Estaremos talvez novamente reunidos em outros lugares do universo, porque é muito grande. Mas a gente tem que saber para onde a gente quer ir, o que a gente pode fazer e onde a gente precisa melhorar. Então essa caridade, esse amor e tudo isso que a gente está aprendendo precisa ser um exercício constante. Nós já aprendemos a lição, muitas vezes. Atualmente, muitas vezes, nós estamos tentando exercitar para que a gente comece a somatizar em nós o exercício certo. Mas vai chegar um momento que nós temos que superar. E aí poderíamos dizer, como Jesus disse, eu estou, meu Pai ele está em mim. Porque só conseguiremos chegar no dia que nós realmente praticarmos aquilo que ele está aprendendo. Em Cristo Jesus. Então nós precisamos realmente procurar. E, vamos dizer assim, não só procurar, mas exercitar a prática do amor pelos nossos irmãos no nosso dia. Eu sempre gosto de pensar assim, todos nós precisamos exercitar para que a gente consiga melhorar. Então, quando a gente pensar, o que a gente pode pensar? Bom, hoje eu ouvi falar a respeito da caridade. Como é que eu estou com a minha caridade mesmo, de verdade? Porque você vai estar sozinho, né? Ninguém vai estar ouvindo, ninguém vai estar vendo, né? É com você mesmo. Como é que eu estou com a minha caridade? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso me transformar? Qual é o ponto que eu realmente preciso trabalhar para exercitar isso que eu acredito? Não basta só acreditar, gente. Nós já passamos dessa fase. Agora nós estamos mais na fase da ação, né? Da realização. Aí sim, nós vamos conseguir estarmos cada vez melhor e cada vez mais próximos
Jesus, olha, o nosso planeta é maravilhoso, maravilhoso, eu amo a Terra, amo. E eu confesso que eu não gostaria de me separar da Terra. E eu acho que a causa espírita, eu também amo muito. Também não gostaria de deixar. Muito. É verdade. Então eu sempre peço a Deus que me dê força para me enfrentar, para conseguir vencer as minhas dificuldades para ir daqui. Porque os portais já estão recebendo todos aqueles que estão indo embora. E esses não voltam mais para a Terra. A não ser daqui 3, 4, 5 mil anos, não sei. E eu não gostaria de me separar de nenhum de vocês. Então eu quero pedir a Deus que nós consigamos melhorar cada dia, para que a gente tenha, através da bondade de Deus, a oportunidade de estarmos cada dia mais trabalhando, exercitando e nos ajudando uns aos outros. A nossa cidade é uma cidade muito bonita, não só pelo aspecto. Ela é bonita porque o povo é bonito. Eu me aprendi uma vez uma situação assim, de um sábio que ele morava no deserto. E nesse deserto que ele morava, passava por ali, que era um oásis, sabe? Várias companhias que iam atravessando de um lugar para o outro e passavam ali. E um dia eles estavam no acampamento e chegou um grupo de pessoas que vinham de uma cidade. E ele disse assim: o senhor está aqui muito tempo? E o discípulo dele estava perto. O senhor conhece tal cidade? Eu conheço. Como o senhor acha que é lá? Ele falou assim: então onde você vem? Eu venho de lá. Eu falei: então, e como que é lá? Aí ele falou: lá o povo não é bom não. Ixi, olha, era tantas desavenças, o lugar era muito triste, as pessoas não tinham alegria, ninguém quase conversava, os vizinhos não eram bons, uma série de coisas. Aí ele disse assim: e para onde que eu vou, o senhor conhece? Ele falou: eu conheço. Mas para onde você está indo, a cidade também não é muito boa não. Você vai ter que se esforçar para que as pessoas sejam boas para você. Porque normalmente eles vão ver como é que você é para eles estarem correspondendo. E o rapaz, que era o discípulo, ficou olhando e eles foram embora. Passou um tempo, outra caravana passando por ali. Perguntaram para ele: escuta, o senhor conhece a mesma cidade de onde foi aquele grupo? Ele falou: conheço. Como é? Ele disse assim: olha, de onde vocês vêm? Eles falaram: como é que era onde vocês moravam? E eles disseram: lá era uma cidade bacana, o pessoal era alegre, a gente estava sempre junto, um ajudava o outro. Deu totalmente uma outra palavra a respeito da cidade. E ele disse: então, para onde você vai assim também, pode ficar tranquilo que vai ser muito bem recebido. E o discípulo aí acabou de ser assim: eu acho que o senhor não está bem. Ele falou, né? Porque o senhor deu 2 respostas completamente diferentes da mesma cidade. Ele falou: não, meu filho, as pessoas é que carregam em si aquilo que elas buscam. Se ele estiver realmente querendo morar num lugar bom, ele precisa ser bom. Agora, se ele for uma pessoa dada, alegre, simpática e acolhedora, as pessoas não farão da mesma forma. Nós somos assim, gente. Olha no espelho. Nós estamos refletindo nele alguma coisa. Muitas vezes, eu tenho um filho que brinca comigo e fala assim: calma, mãe, isso daí é reflexo teu. E fala assim, na minha cara, sabe? Eu falo: ai, gente, eu não aguento. E mãe, isso aí é reflexo. Você observa bem isso, ela depois disso aí. Então, na verdade, nós precisamos ver isso dentro de nós. Não só fora, gente. Como é que nós estamos refletindo realmente as nossas vidas, as nossas ações para com as pessoas? Isso realmente é que vai fazer diferença. A gente não precisa ser bonzinho, não é isso. Jesus disse sim, sim, não, não. E Jesus, na época dele, ele era também uma pessoa que adorava festas, adorava estar no meio do povo, mas ele também gostava de ficar sozinho, ele também gostava dos seus momentos. Não qualquer sempre. Então nós precisamos pegar bons exemplos nas nossas transformações, das nossas mudanças.
nuances que são importantes. Ah, eu sou assim mesmo. Não pode olhar? Não. Vamos tentar, né? Até porque, às vezes, até o jeito que você trata a pessoa, que você conversa com a pessoa, você está sendo bem visto ou não. Isso só vai depender de você. Ah, mas eu não tenho que ficar rindo para todo mundo. Claro que não, gente. Não é isso que nós estamos pedindo. É que você ser uma pessoa acolhedora e bem educada, isso faz parte da vida. Principalmente quando você quiser ser caridoso. Uma pessoa que é fechada, ninguém chega perto. E às vezes a pessoa é caridosa. Mas é que ela tem um jeito de ser. Só que daí ela não está dando espaço nem para ela praticar a caridade que ela precisa. Então, tudo na vida, nós precisamos analisar os nossos comportamentos, as nossas ações são compatíveis com aquilo que a gente fala, porque senão a gente não está vivendo a verdade, né? E só a verdade é que vai fazer com que a gente realmente se sinta melhor na vida. Bom, eu agradeço a paciência de todos, a atenção de todos vocês. Eu espero de coração que a gente conseguiu fazer com que vocês entendessem um pouquinho a importância da caridade entre todos nós. E pedindo sempre também que o dia que vocês disserem assim, eu não tenho condições de fazer caridade, eu não consigo, faça uma prece, ofereça para quem está sofrendo, para o teu amigo, para aquele que se acha seu inimigo, para os sofredores de todas as matizes. Tem tantas crianças e tantas pessoas velhas, sozinhas e abandonadas, que isso sim dá tristeza, fora os animais de toda a espécie. Então vamos fazer aquilo que a gente consegue com a nossa simplicidade, mas com o nosso amor na mente, que é oferecer ao outro aquilo que a gente gostaria de fazer. Muito obrigada, boa noite. Eu ia trazer, hoje eu ia passar tudo aqui a palestra, vocês sabiam? Não deu certo. A próxima vai ver melhor, tá? Eu convido a todos os passistas a se posicionarem de forma que nós possamos, nesse instante, todos nós, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e através da lembrança de Jesus que disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu com eles estarei, e na certeza de que Ele está conosco, juntamente com seus mensageiros e trabalhadores espirituais do plano maior, trazendo a todos nós as boas energias, os fluidos benéficos, os remédios salutares que necessitamos. Que os nossos pensamentos possam ir até Deus, nosso Pai, agradecendo pela vida que nós temos, pela oportunidade da vivência, das nossas experiências, que possamos nos sentir fortalecidos a cada momento, para que assim, Senhor Jesus, nós tenhamos condições cada vez mais de poder auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Mestre Jesus, que nesta prece possamos também solicitar a Ti o amparo e a proteção para os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, encarnados e desencarnados, que eles recebam, através da nossa lembrança, o nosso amor, e que a Sua bondade se estenda também, Senhor, a todas as criaturas da terra, principalmente aqueles que mais sofrem, e principalmente nesta noite, Jesus possa abençoar a nossa cidade e a todos aqueles que trabalharam nela em seu benefício, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos e agradecidos que somos. Mestre Jesus, te rogamos também pelos asilos, pelos abrigos, pelos presidiários, pelos presídios, pelos órfãos, pelos orfanatos, pelos hospitais, por todos os lugares onde tiver alguém necessitado do seu amor, pelos manicômios,
pela sua bondade, Senhor, que todos recebam no mundo, através do seu amor, o amparo e a proteção e todas as energias que nós estamos recebendo, que possam também ser emanadas a todos. Que nesse instante, a Virgem Maria Santa Mãe, acolhedora que é daqueles nossos irmãos mais sofridos, possa estar abençoando a todos aqueles que precisam das suas bênçãos, da sua força, e do seu amor e da sua bondade. Pedimos também, não só pelos nossos amigos, mas também por aqueles que se acham nossos inimigos. E que essas energias salutares sejam colocadas dentro de cada um de nós, nos ajudando, nos amparando, não só no aspecto material, mas também no espiritual. E que a sua paz nos envolva, nos abençoando. E assim, Senhor, mais uma vez, muito obrigada pela vida. Pai nosso que estás no infinito, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu reino é o poder e a glória, em teu santo nome. Obrigado, Senhor.